Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a importância de normas internas e fiscalização no ambiente de trabalho. O CEO da LGPD Solution, Paulo Perrotti, comentando sobre segurança de dados e informações. O advogado Marcos Bernardini falando sobre a possibilidade de suspensão de serviços e interrupção de cobranças. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o deputado federal Carlos Zaratini. Fique conosco. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Perrotti, sou CEO da LGPD Solution, sou professor de cibersegurança e hoje venho convidar vocês a celebrar uma data muito importante que aconteceu recentemente, que é o Dia Internacional da Proteção de Dados. Ou seja, você é empresa que coleta, trata, armazena e compartilha dados pessoais, você precisa ter esse mapeamento hoje. E com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, existe uma regulação que exige de você, empresário, você, executivo, que você tenha o controle, a gestão preventiva e corretiva no que se refere a todo esse repositório de dados que você tem, seja de dados pessoais ou seja de informações transacionais. E quando a gente pensa em segurança da informação, eu vou trazer aqui um capacete. O que isso simboliza o quê? Um EPI, ou seja, um símbolo de proteção em uma obra civil, não é verdade? E essa mentalidade que a gente tem que ter quando a gente trabalha com segurança da informação, que é a mesma coisa. Quando alguém entra em uma obra civil, o que precisa se usar? Capacete, colete, bota, protetor auricular, óculos, não é verdade? Da mesma forma, a gente tem que ter a segurança da informação dentro da empresa. Um bom firewall, um bom antivírus, um seguro contra ataques cibernéticos, ou seja, todo o mapeamento de dados, precisamos entender como funciona esse fluxo. Então, muito cuidado com a informação que você tem, armazene bem feito, ou se você quiser, há diversas consultorias que podem te ajudar nesse sentido, tá bom? Fica aqui a dica, segurança de dados é muito importante, como se fosse uma segurança de uma obra civil. Grande abraço! Vamos falar um pouco sobre a importância de treinamento, normas internas claras, fiscalização no ambiente de trabalho, de maneira a sempre ter uma proatividade e uma orientação ao trabalhador de como ele deve trabalhar, como ele deve lidar com os seus colegas, com os clientes e fornecedores das empresas em geral, não importa o tamanho delas. Recentemente se tem visto decisões mesmo da Justiça do Trabalho em relação a punições aplicadas a trabalhadores no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, e essas punições têm sido mantidas quando se é demonstrado que a empresa tem um programa de treinamento aos seus empregados, os orienta como devem proceder, tem manuais internos e até mesmo uma previsão no contrato de trabalho de como lidar em relação à proteção de dados. As fiscalizações estão aí e as empresas têm que demonstrar que estão preocupadas em proteger dados pessoais de terceiros, em cuidar disso com sigilo e zelo. Esse tipo de treinamento ele é muito importante não só em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mais recente, mas em toda a relação dentro dessa
capital e trabalho, em relação às atividades internas, à segurança do trabalho, à medicina do trabalho. A empresa tem que estar constantemente fornecendo treinamento, orientação, sendo clara em relação a isso, inclusive contra acidentes de trabalho. A questão dessa orientação, procedimentos internos, entregas de equipamentos de proteção, os EPIs adequados, dentro das regras, com selos de reconhecimento pelo Inmetro, de maneira a ter um ambiente salubre, seguro, com garantias a empregado e a empregador. É nesse sentido, portanto, que o SINP trabalha orientando, estimulando sempre essa integração entre empregado e empregador numa relação profícua, de parceria, com segurança para ambas as partes. Esse é o nosso trabalho e é assim que sempre continuaremos fazendo. Clube SINP Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do SINP. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. Seja no final do ano ou no início do ano, o consumidor acaba gastando muito. Seja porque ele recebeu o 13º, às vezes alguma bonificação, mas isso também acumula com o período de festas e férias. E é importante o consumidor ele ficar atento para que ele não use todo esse dinheiro e depois acabe se endividando. Algumas coisas o consumidor ele pode observar, ele pode fazer para evitar gasto excessivo ou mesmo desnecessário. Uma coisa que é possível e a maioria dos consumidores não sabem é que a maioria dos serviços, aqueles mensais, eles podem ser suspensos. Então, se eventualmente nas férias escolares ou se você vai tirar algum período de férias, vai viajar e não se utilizar desse tipo de serviço, o consumidor ele tem direito de solicitar a suspensão desse serviço e a interrupção do pagamento, seja pelo mês inteiro, se eventualmente a suspensão for de 30 dias, ou eventualmente até o pagamento pelo período proporcional àquele que se utilizou. Então, se eventualmente você vai tirar 15 dias de férias em janeiro ou no início de fevereiro, você pode então ligar para o prestador de serviço, seja internet, TV a cabo, academia ou qualquer outro serviço que haja mensalidade e solicitar a suspensão daquele serviço com a consequente interrupção do pagamento. É direito do consumidor. A gente sabe que para fazer a ligação e muitas vezes o telemarketing da empresa acaba enrolando, mas hoje há vários serviços pela internet, onde você pode entrar no site e registrar essa solicitação. Pegue sempre o número do protocolo e verifique se eventualmente o seu pedido ele foi processado. Você tem direito e é uma forma de você economizar por aquilo que você não use. Eventualmente você vá no site do Procon, se tiver algum tipo de problema, e registre uma reclamação que com certeza você será atendido. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o deputado federal, Dr. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é a gente estar aqui hoje, Curi, agradecer o convite mais uma vez. É que você sempre ilustra com ideias muito boas e momentos. O Brasil passa por um momento, ou passou por um momento extremamente crítico no dia 8 de janeiro, com aqueles atos horríveis, terroristas, vandalismo, etc., que o Brasil passou.
qual a repercussão dentro do Congresso Nacional, como um todo, na sua avaliação? Olha, a repercussão desses atos foram, eu diria, até uma tentativa de golpe, né? Não, foi uma tentativa. Tentativa de golpe, de ocupar ali a Praça dos Três Poderes, os 3 prédios mais importantes do país, e que deu errado, né? Deu errado porque quem imaginava que as Forças Armadas fossem se mobilizar em apoio, não observaram isso. Então, esses atos serviram para unificar o campo da política em defesa da democracia. O presidente Lula foi muito ágil, reuniu no dia seguinte os 27 governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o Judiciário. E isso fez uma mobilização tão unitária que garantiu que esses treslocados, esses fascistas, ficassem isolados, né? Hoje, mesmo dentro do Congresso, aqueles deputados e senadores que apoiam ou que apoiaram esses atos estão muito recuados porque não tem espaço nenhum hoje para defender qualquer tentativa de interrupção do processo democrático. Felizmente, a democracia prevalece. Agora, na sua avaliação, o mundo inteiro, quando se elege um deputado, um senador, governador, presidente, enfim, as eleições, o eleito tem 90 a 100 dias do que eles comumente chamam de indulto. Nós estamos assistindo não só a remontagem do governo, quer dizer, a montagem normal e a remontagem de pessoas que, infelizmente, apoiaram ou praticaram atos terroristas que estão no governo. Ou seja, dentro dos 90 ou 100 dias, o trabalho está dobrado. Como é que você avalia isso? Você colocou bem, não é uma transição normal. Não é. O que havia no governo era gente da pior espécie, preocupada mais em destruir do que de construir. Aliás, esse era um lema do antigo presidente. O que nós estamos fazendo? Reorganizando o governo, né, instalando novos ministérios. Por exemplo, o Ministério da Indústria e Comércio, onde está alocada a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, ele estava acoplado lá no Ministério da Economia e ninguém dava bola para esse assunto. Ninguém nem respondeu. Então, agora vai ser colocado em destaque, vai ter uma secretaria dentro do Ministério dedicada à micro e pequena empresa, né? E isso vale em outros casos importantes também, né? Nós estamos vendo essa crise dos Yanomamis e a gente está vendo a ministra lá, a Sônia Guajajara, se mobilizando, né, para tentar resolver esse problema grave, né? Agora, como você falou, é preciso reorganizar o governo, substituir as pessoas e colocar tudo em funcionamento. Então, realmente, para a gente começar a ver uma mudança acontecendo, nós vamos precisar aí de pelo menos esses 90 dias para as coisas mudarem. Tem também uma necessidade grande de reorganizar o orçamento público, sim, porque o orçamento nós conseguimos aprovar no final do ano passado uma PEC que permitiu uma folga para o governo funcionar, mas isso tudo tem que ser rearranjado ainda. Então, a ministra Simone Tebet está trabalhando nisso, junto com o Fernando Haddad, para que a gente tenha as condições aí de fazer com que a máquina tenha gasolina para poder funcionar, né? Claro. Agora, dentro desses desafios, que são extremamente grandes, existem outros desafios que são os clamores que levam a isso, como a reforma tributária, como temas de geração de emprego, novas metodologias, etc. Como é que está o clima, ou essa relação do Congresso Velho, se é que a gente pode chamar de Congresso Velho, né, dos que termina o mandato, com os novos parlamentares eleitos, que dizem que são mais de direita, são mais... Qual a sua avaliação, que vive lá no meio, que você pode nos dar essa informação aqui? Eu não tenho essa avaliação, não. Que bom! Porque eu acho assim, o Congresso renovou quase metade, né? São novos deputados. Essa mudança, ela traz geralmente, lógico, tem pessoas da extrema-direita, tem pessoas do campo mais liberal,
tem gente de esquerda nova. Então é um processo que eu diria para você que o balanço das forças ele não foi substancialmente alterado. Então, o campo da esquerda, vamos dizer assim, continua mais ou menos do mesmo tamanho, a extrema-direita, que seriam os bolsonaristas mais radicais, também do mesmo tamanho, e eu tenho o grande centrão, né? E o centrão é aquele pêndulo, né? E eu acredito que agora nós vamos ter um bom entendimento de formar uma maioria dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Né? A eleição do Arthur Lira, ela se deu com base num grande acordo, né? E de vários compromissos, principalmente da parte do Arthur Lira, que é quem faz a pauta de votações, de colocar os projetos do governo em pauta, não ficar obstruindo. Né? Existe também um grande compromisso com o Pacheco, com o Rodrigo Pacheco, que é de fazer a coisa andar lá. No Senado teve sim um aumento um pouco maior aí da direita, mas isso também não é uma coisa de outro mundo. Sim. Nós podemos sentar, conversar, e não tem jeito de governar o Brasil para valer. Não estou falando aqui governo de Araque, né? Falando do governo para valer, para fazer as coisas acontecerem, para gerar emprego, para favorecer as empresas, se não for um governo de entendimento nacional. Então nós vamos buscar esse entendimento. Você falou da reforma tributária. Nós vamos ter que debater muito, exaustivamente, para achar o melhor caminho que atenda a todos. Aliás, você colocou dois assuntos extremamente importantes. Primeiro, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que é a maior geradora de emprego do país, né? Que é quem desenvolve tecnologias, etc., que é uma nova visão dentro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o ministro, vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, que é um avanço gigantesco, além de outros avanços em outras áreas. Agora, como é que essa nova relação que existe entre os poderes, o dia 8 amalgamou tudo isso e fortalecerá a velocidade de mudanças para derrubar a burocracia do passado, na sua avaliação? Ah, sim, eu acho que isso aí deu uma força muito grande aí para essa ideia de renovação. Né? Nós não podemos mais continuar com aquele atraso, com aquela visão. Vamos fazer um processo de renovação. Então, por incrível que pareça, a tentativa de golpe, ela ajudou o governo. O que é muito bom, assim, quanto melhor for o governo, melhor é para a sociedade, melhor é para o país. Agora, nos conta um pouquinho das dificuldades de se nomear um ministro ou uma secretaria ou o segundo, terceiro escalão, para que as pessoas possam entender um pouquinho desse processo e por que precisa ter 90, 100 dias numa transição normal. Isso é uma coisa importante, né? Você vê, quando monta um ministério, o presidente da República monta um ministério, ele tem que procurar estar com todas as opiniões políticas ali da base que o apoia representada. Então, ele tem que atender indicações dos partidos. Não tem como. A segunda coisa é ter uma representação regional do Brasil. Não dá para ter só ministro do Sudeste. Tem que ter gente do Nordeste, do Norte, do Sul. Tem que estar todas as regiões representadas. Inteiro. E agora nós temos uma outra exigência, tem que ter uma presença forte de mulheres, né? Mulheres, negros, que são a maioria do povo brasileiro. Muitas vezes falam, as minorias. Minorias nada, são maiorias. E tem que estar representadas também no Ministério, porque, enfim, isso também demonstra uma diversidade que ajuda o governo a funcionar, porque representa setores que às vezes são esquecidos, mas que nós não podemos deixar de ouvir. Meio ambiente. Amazônia especificamente. O presidente, a ministra, as ministras têm dado novo enfoque ao que a gente tinha no governo passado em relação à Amazônia, que é um avanço em direção ao mundo. Como é que você analisa isso? Como é que será essa interface de mudança do Executivo especificamente, a Amazônia e o Congresso Nacional? Não, a gente
vai lutar e já estamos lutando, né, para que exatamente a gente tenha essa preservação da Amazônia. A preservação da Amazônia é uma questão internacional. Muitas vezes se confunde de tirar a soberania da Amazônia do Brasil. Mas não, nós precisamos exercer a nossa soberania na Amazônia, protegendo a Amazônia, exatamente para ela permitir que o Brasil seja visto de uma outra forma no mundo, né? Porque o mundo inteiro espera que seja preservado. Nós sabemos, moram milhões de pessoas na Amazônia. Essas pessoas precisam trabalhar, precisam ter recursos, precisam sobreviver. Então, cabe ao governo buscar formas de que essas pessoas tenham as suas atividades econômicas de forma a preservar essa natureza. Então, tem que haver um equilíbrio que garanta a presença das pessoas lá, mas ao mesmo tempo garanta a preservação. Logicamente, você tendo garimpo ilegal, né, a forma como é feito esse garimpo, que muitas vezes a pessoa pensa que é o garimpeiro ali com aquela bateria ali, né? Não, hoje em dia é máquinas, né, que são enormes, gigantes, que ficam extraindo e sugando a areia e destruindo totalmente o meio ambiente. Então nós precisamos recuperar isso daí. E a questão do mercúrio, que contamina tudo. Utiliza mercúrio para fazer a separação do ouro, né? Isso. E isso acaba poluindo toda a água. E no caso, a gente está vendo no caso dos Yanomami, tem ali, eles não conseguem mais pescar. Né? Simplesmente isso, não tem mais peixe. Está tudo envenenado. Tudo envenenado. Agora, essa Amazônia também tem a grande janela de oportunidade de trazer recursos financeiros para o Brasil e também geração de empregos e oportunidade na região. Exatamente. É como eu falei, a gente precisa pensar que essas pessoas que moram lá precisam sobreviver. Por outro lado, a gente precisa buscar e compensações internacionais para que a Amazônia seja preservada. Então, toda essa ideia dos créditos de carbono, nós vamos buscar agora. Nós vamos buscar a partir da preservação. Então, os países ricos, principalmente os do norte, né, a Europa, os Estados Unidos, o Japão, né, eles também têm que pensar que o Brasil está deixando de devastar uma área, que, aliás, rica em minerais, para preservar, para garantir o equilíbrio climático no mundo. Então, tem que haver uma compensação por isso. Porque mesmo nesse país, eles já destruíram muita coisa. É verdade. Né? Então, agora, como eles têm maior riqueza, eles têm que ajudar também a Amazônia. Chegamos ao final do tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu queria dizer para você, Cury, para todos que estão nos ouvindo, que nós vamos estar agora enfrentando a reforma tributária, né? Tão difícil de fazer, mas o governo está convicto de que é necessária. E tem que ser uma reforma tributária que ajude o setor produtivo. E, em especial, a microempresa, a pequena empresa, que, como você falou, é grande geradora de emprego. Nós precisamos... Então, é um assunto que nós vamos voltar a debater, tenho certeza, porque nós vamos ter um debate quente, não é fácil fazer, não. Teremos sim, e só para que fique claro, o deputado Zaratini foi quem apresentou no Congresso Nacional a emenda para que o MEI pudesse ter 2 trabalhadores ao invés de 1. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!